Olá. De óculos novo, Ana Beatriz. Tá bonita? Obrigada, professora. Chique demais. Nossa última aula, deixa eu ver, foi dia 4/9. Será a única turma que não teve mudanças aí por conta dessas provas, né? Comigo. Hoje são 10/9. Então, a Ana Beatriz chegou primeiro. Deixa eu ver quem mais. Giovana. Vitória. João Luiz. Certinho. Por enquanto, feita a chamada. Então, gente, nós vamos hoje passar para a página 408 do livro de vocês. E nós vamos falar sobre a economia dos Estados Unidos. Lembrando, a prova de vocês já está marcada, né? A próxima prova, no caso, simulado. Então, sem ser semana que vem, na próxima, tá? Dia 24. Então, bora lá. Economia dos Estados Unidos. O que falar sobre os Estados Unidos? Alto desenvolvimento industrial, uma potência econômica global, certo? Maju. Ok. Carlos Daniel, já coloquei presença também. Então, vamos que vamos. E aí nós temos alta tecnologia, setor agropecuário de comércio e serviços altamente desenvolvidos. Então, a agropecuária de lá é de intensiva, tá? Então, a produção intensiva significa o quê? Diferente da maior parte aqui do Brasil, você tem um gado de confinamento em que ele tem toda uma preparação e organização para esse gado viver ali com a quantidade exata de ração, com hormônio específico, tudo ajeitado bonitinho para esse gado ter um crescimento rápido, tá? Para ser vendido. Esse é o objetivo, tá bom? Então, Roger, aqui. Então, nós temos aí um crescimento muito rápido, tá? Desse gado. E ele é feito dessa forma para poder ter maior produtividade, maior lucro em menos tempo, tá bom? Então, quando o bezerro nasce, já tem o tempo específico que ele vai viver para poder já ser utilizado para abate, para venda para o exterior, por exemplo. Então, nós temos aí desculpa, gente. Então, setor agropecuário, de alta tecnologia, altamente desenvolvido, questão do comércio também, disponibilidade de recursos naturais, abertura comercial para o Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Lembrando que os Estados Unidos ele é grande pra caramba e ele tem a saída tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Oceano Pacífico, tá certo? São pontos aí que favorecem ele pra caramba em relação a vendas e mercadorias e tudo mais. Bom? Ai, meu Deus. Tá difícil. Então, nós temos Iago e Gabriel. Nós temos aí uns cinturões, tá?
belts em inglês, que é uma faixa articuladas, são faixas específicas que representam áreas especializadas na produção de determinados tipos de mercadorias. Então, você tem lugares específicos em que são produzidos aquele tipo específico de mercadoria. Então, é bem organizado aí nesse sistema, que faz com que tenha mais produtividade e acaba facilitando o transporte também, tá, gente? Indústria. Em relação à indústria, nós temos aí uma industrialização dos Estados Unidos que é do século de 19, tá? Século 19. Então, no norte dos Estados Unidos, na cidade principal aí, questão de Detroit, né? Graças à disponibilidade de carvão mineral e mão de obra assalariada. Então, nós temos uma colônia de povoamento na região norte do país, em que favoreceu essa relação da industrialização. Então, o líder dessa revolução industrial nos Estados Unidos, né, aconteceu aí, foi da segunda revolução industrial, ela sendo como líder. Nós temos como principal aí a fábrica da Ford, que é o Fordismo. É tão importante. Certo? Vocês lembram o que é Fordismo, gente? Não? Fordismo é uma teoria de que, na verdade, Henry Ford, que é o cara que é dono da Ford, ele já existia essa fábrica de carro e ele resolveu se fantasiar de operário e passar a trabalhar dentro dessa fábrica para poder descobrir como ele poderia melhorar sua economia, melhorar a questão de venda e tudo mais. Então ele passou a trabalhar no meio dos operários, disfarçado mesmo, sem ninguém saber que ele era o dono da fábrica. Então ele viu quais eram os pontos positivos e negativos, percebeu o que os funcionários tinham ali de dificuldade, né? Cada um tinha uma forma de trabalhar, cada funcionário tinha um instrumento de trabalho diferente, cada funcionário fazia o próprio carro, ele não era um sistema como é hoje em dia, picadinho, ele era um sistema que uma pessoa fazia o carro inteirinho, ele sabia como fazer tudo e cada carro dava um problema diferente. Então, para evitar isso, ele implantou um sistema fordista. Em que sentido? É um sistema em que, em vez da pessoa ter que saber todas as partes do carro, né, ser muito inteligente para montar o carro inteiro, a pessoa simplesmente vai fazer uma única coisinha. Por exemplo, um coloca o volante, o outro vai lá e parafusa. Aí o outro vai lá e coloca a roda, o outro vai e parafusa. O outro coloca um motor e fica aquele movimento repetitivo o tempo inteiro, tá? Então, eu não tenho que pensar, eu não preciso ficar raciocinando o que eu estou fazendo muito, simplesmente é um movimento automático. Nesse movimento automático passa a ser muito mais rápido. Então, em vez de ter 200 pessoas fabricando 200 carros, por exemplo, a cada mês, dependendo até, eu vou ter em torno de 200 pessoas fabricando 200 carros a cada 2 dias no máximo. Então, aumentou a produtividade, tá? Porque você não tem que ficar pensando em muita coisa, você vai simplesmente reproduzir ali o que você está fazendo o tempo inteiro, vai ficar só colocando a porta, né? O parafuso. Então, vai ficar aquele movimento repetitivo o tempo inteiro. Aí é quando acontece tanto de problemas de ler, problemas nos braços e coisas do tipo, né? Outra coisa importante de ser ressaltada aí é em relação à importância que ele passou a dar para colocar, por exemplo, ele deu um maior salário para os funcionários poderem comprar os carros que eles estavam produzindo. Então, o mercado consumidor que Henry Ford colocou é muito maior. Se eu tenho 200 funcionários, eu vou ter 200 pessoas comprando carro, né? Então,
você tem uma parcela garantida ali, que ele vai poder parcelar durante muito tempo para comprar esse carro. E além de parcelar, você pode aumentar o salário para poder essas pessoas terem como garantia aí esse sistema. Então, na verdade, ele está lucrando e não perdendo dinheiro. Todo mundo conseguiu entender essa situação? E qual a importância? Isso daí é a segunda revolução industrial. E os Estados Unidos está realmente, foi o que realmente causou essa segunda revolução industrial. Tá? Vamos lá. A questão da borracha para ser utilizada também, em questão da vulcanização, tem até escrito na parte ao lado aí, tá? Do livro de vocês. Meu Deus, essa bocejação não vai acabar nunca, não é possível. Desculpa, gente. Meu Deus, olha só. Então, a adição de enxofre na borracha natural para poder fazer com que tenha o coágulo do látex sob altas temperaturas, tornando mais resistente para ser utilizado na fabricação de pneus para automóveis. Isso daí é o processo chamado vulcanização, tá bom? Então, é a adição do enxofre no látex com alta temperatura e você consegue ter um processo muito melhor em questão dos pneus dos carros. Então, nós temos aí avanços que nós podemos citar também: a geração de energia elétrica para mover máquinas e fábricas, a descoberta do petróleo e do processo de vulcanização, que também foi um processo que eles inventaram aí, tá? Inicialmente a indústria automobilística e a indústria siderúrgica, ela alavancava a economia industrial, inicialmente, né? Ao longo da chamada cinturão de manufatura ou cinturão do aço, ao redor das cidades de Nova York, Chicago e Detroit. Então, nessas 3 cidades principais aí, você tem uma relação de produção automobilística muito alta, tá? Claro que eles pegavam material importados, principalmente ali da região do Canadá, tá? Cultura do automóvel, na página 409. Nós temos uma nova fonte de petróleo, né, uma nova fonte de energia, no caso o petróleo sendo utilizada, produção de automóveis dos Estados Unidos. Nós temos aí o Henry Ford, que revolucionou essa indústria, né, que é o que eu tinha explicado agora há pouco para vocês. Então, essa linha de montagem desses carros, ela passou a baratear os preços, porque passou a ser muito mais rápida a produção, inclusive, né? E as pessoas passaram a ter aquisição maior desses automóveis também. Ter um alto investimento em infraestrutura viária. Por que aqui no Brasil nós temos maior quantidade de rodovias e não ferrovias, por exemplo? Por culpa dos Estados Unidos, logicamente. Em que sentido? Nós estamos falando no Brasil, em que dependia já financeiramente um pouco até dos Estados Unidos e tinha questão comercial já há muito tempo estabelecida com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava produzindo carro e precisava vender esses carros. Então, foi um acordo com o presidente aqui do Brasil, na época, de fazer o sistema rodoviário, que é as rotas sempre por rodovias e não outros meios de transporte, como ferrovias ou hidrovias, certo? O trem de ferro e navios ou barcos. Então, você tem um incentivo maior para poder ter carros rodando, certo? E aí, você tem uma industrialização voltada nesse sentido. Então, o deslocamento de veículos motorizados e automóveis, né? A cultura dos automóveis nos Estados Unidos e que se espalhou para boa parte aí do mundo todo, ok? Claro que nós não podemos nunca generalizar, tá, gente? Sempre quando tem alguma questão, até quando vocês forem fazer vestibular futuramente, assim espero que todos vocês,
quando está falando que todo mundo é daquela forma, normalmente está errado. Porque existem vários países, por exemplo, em que não utilizam o principal meio de transporte, os carros, né? É meio um tanto inviável, dependendo do país, certo? Indústrias do setor automobilístico entraram na decadência, tá? Em 1970 entrou em decadência com altos custos e a questão dos japoneses entraram aí. E aí nós temos a cidade de Detroit, ela declarou falência municipal. Tá? E outras cidades como Chicago, Nova York, reestruturaram todo o seu espaço, né, para poder produção econômica e tudo mais, e hoje são grandes polos de setores financeiros e de comércio e serviços. Então eles deixaram de ser apenas cidades que eram criadas essas cidades apenas para produzir a questão de carros em si, né? Passaram a produzir, a ter outros meios, não só produção de carro, tá? Então, oeste e sul, né, dos Estados Unidos, nós temos aí também questão do setor industrial, o cinturão do sol, tá? Em que você tem a questão das reservas de petróleo, indústria no setor aeroespacial, petroquímico, e aí você tem o Texas e a Flórida, principalmente, e Vale do Silício, que desenvolveram a indústria do setor da microeletrônica e da informática. Então, o Vale do Silício é uma região, na verdade, em que teve muito despejo de materiais químicos na região e causou muitos problemas na população que morava ali, tá? E problemas de câncer e tudo mais, assim, uma vila inteira de pessoas, quem que foi morar ali? Pessoas que não tinham muita condição financeira, boa parte negros ou da América Latina. E aí essas pessoas começaram a ter um monte de problemas de saúde e foram estudar a respeito, né? Porque essas pessoas estavam com tantos problemas de saúde e viram que, na verdade, você tinha despejo ali de materiais químicos, como o silício e vários outros materiais das indústrias que tinham ali naquela região antes. E aí estava tudo contaminado em volta. Tanto o solo estava contaminado, quanto a água estava contaminada. E as pessoas ainda cavaram um buraco, levantaram parede, utilizavam aquela terra para poder fazer as casas e tudo mais. Isso daí fez com que várias pessoas passassem muito mal, tivessem vários problemas de saúde e tudo. Tem alguns filmes que retratam um pouco isso. Certo? Passamos então para a próxima página, 410. Ascensão dos tecnopolos nos Estados Unidos aí. Então, são áreas concentradas nos centros de pesquisa. Então, universidades, as empresas do setor aeroespacial, informática, microeletrônica, robótica, biotecnologia, entre outras empresas aí que entra, tá? E o Macintosh, não sei se eu acho que eu tô falando errado, né, em questão do inglês, mas na página 410 aí, nós temos aí a indústria dos computadores pessoais, tá? Então, os computadores, eles eram produzidos apenas em relação à Segunda Guerra Mundial, questão militar, tá, gente? Então, um computador ocupava o tamanho de uma sala inteira. Era um computador. E aí você tem uma diminuição desse tamanho, uma tecnologia empregada muito grande, e você passa a ter computador na casa de todo mundo, né? Você tem essa disponibilidade, certo? Então, os computadores pessoais. Então, a popularização da rede mundial de computadores estimulou a ascensão da companhia Google e também no Vale do Silício aí, tá certo? Então, tem uma região específica que ela é chamada também desse Vale do Silício em questão da alta produtividade tecnológica, certo? Então, você tem universidades, você tem questão de produção realmente muito grande em relação
a questão tecnológica aí nessa região. Gente, tem alguma pergunta em relação a isso, dos Estados Unidos, dessa produção, algo do tipo? Falei sobre o Fordismo, já falei sobre a economia dos Estados Unidos, a maior concentração aí de questões tecnológicas. Por que investir tanto em tecnologia? Porque é o que vende mais caro, né? Então, se você investe muito em tecnologia, alta tecnologia, você está investindo, na verdade, para que você receba mais lucro. Se a pessoa, se o país simplesmente investe em produção agrícola, não vai ter tanto lucro quanto produzir computadores, celulares e tudo mais, certo? Então, a tendência quando um país está em crise é investir mais em tecnologia, investir mais em relação a estudos das pessoas. E quanto mais investe nisso, logo em seguida você tem maior retorno, né? Você produzir um celular novo, produzir um computador novo, uma tecnologia nova, você vai receber isso de volta em questão comercial, certo? Coisa que aqui no Brasil a gente não tem muito isso não, né? Tá em crise, tira o que está em relação à educação, diminui o investimento em educação, desvaloriza mais as tecnologias e tudo mais. E aí nós acabamos entrando cada vez mais num buraco sem fundo em relação a isso, certo? Lá eles investem mais em tecnologia para ter mais retorno realmente, ok? Passamos então para a região aí, para a parte da agropecuária, tá? Tanto agrícola quanto pecuária, e tem um mapa nessa página 410, demonstrando aí as regiões agropecuárias nos Estados Unidos. Então, condições climáticas, tipos de relevo e solo. Então, as mercadorias, os mercados consumidores das regiões. Tudo isso daí está demonstrando nessa página. Gente, então, culturas tropicais, alguns tipos de alimentos que são tropicais, você tem na região específica. Policultura, que são várias culturas de alimentos diferentes. Você tem lavouras de trigo, agropecuária extensiva, lavouras de algodão, pecuária de leite e policultura. Então, você tem vários meios aí diferentes de produção. Então, é correto vocês pegarem aí e lerem. Aqui está em inglês, daqui já está em português. E você tem quais as principais regiões produtoras, certo? Lembrando que você tem uma área grande que tem deserto nos Estados Unidos e você não vai ter aí uma questão de produção agrícola, tá, gente? Nessa região. Mas de alta produtividade, extensiva, coisas do tipo, não. Ok? Então, você tem uma alta produtividade em regiões específicas e é organizado isso realmente dessa forma, tá? Lavouras de milho, lembrando, eles produzem e eles concorrem com vários países realmente do mundo inteiro. Produção de milho, produção de soja, de cana-de-açúcar, né? Eles concorrem ali tete a tete com o Brasil, certo? Produção de carne bovina também e vários outros produtos. Os Estados Unidos é maior que o Brasil, gente? Mas em relação à área de agrícola, né? Você tem aí uma parte dos Estados Unidos que é deserto, não tem tantos rios quanto nós temos aqui no Brasil. Então, eles colocam a tecnologia muito grande empregada no meio ali para produzir muito mais, certo? Então, uma área muito menor de plantação, por exemplo, eles produzem muito mais. Uma área muito menor para colocar esse gado, eles vão produzir muito mais gados do que aqui a gente produz, certo? E lembrando, nós temos uma alta produtividade, principalmente alguns específicos gêneros agrícolas e pronto. Estados Unidos, além do gênero agrícola, questão pecuária também, né, que nós também somos fortes, nós temos ali dos Estados Unidos
alta tecnologia empregada e industrialização, tá? Por isso, uma grande potência mundial, realmente. Certo? Intensa mecanização, ou seja, você tem muito investimento na produção, né? Mas na colocação do que? De vários tipos diferenciados até de tratores, em que vão ter uma garantia melhor aí dessa produção, tá bom? Elevado nível tecnológico nessas propriedades, uso intensivo de fertilizantes também, agrotóxicos e sementes de alta produtividade. Ou seja, aquelas sementes que são modificadas geneticamente, que são essas sementes de alta produtividade, né? Os transgênicos, certo? Todo mundo lembra o que são os transgênicos, gente? Não? São as plantas modificadas, as sementes modificadas geneticamente, em que, por exemplo, uma soja em que tinha muito problema com uma praga específica, e aí o milho não tem problema com essa praga. Então, eles pegam o DNA do milho específico que tem resistência àquela praga e colocam na soja. Então, fica uma soja com um pedacinho de milho, tipo isso, tá? Não muda o gosto nem nada do tipo, mas ela tem aquele gene ali para poder ter uma alta produtividade. E aí nós já estudamos isso ano passado, em relação a ter uma discussão que pode gerar maior problemas na saúde da população ou não que consome esses produtos, né? E pensava-se que com essa alta tecnologia iriam diminuir a quantidade de problemas, né, em relação à própria população. Não, gente, o Eduardo, tira seu boné, por favor. Obrigada. Não, é para tirar mesmo. Pode tirar. Isso, valeu. Lembrando que boné dá problema de calvície no cabelo, viu? Então, não é legal ficar usando boné. No caso, gente, também é obrigatório a questão de uso de uniforme, tá? Então, tentar lembrar aí de colocar uniforme nas próximas aulas, todo mundo, certo? Vamos lá. Eu até perdi o fio da meada olhando para esse boné o tempo inteiro. Eu pensei que você estava dormindo, Eduardo. Eu ia te chamar, você ia estar aí roncando. Olha lá. Então, a soja tem outros tipos de alimentos. Hoje em dia tem um monte de alimentos que são utilizados, que são plantas transgênicas. Então, você tem uma discussão que diminui a quantidade de agrotóxicos empregados nessa produção dessas plantas, né? E, na verdade, você não tem uma garantia realmente disso, tá? Então, existem já outras teorias que demonstram que a utilização dessas plantas que são transgênicas, que são modificadas geneticamente, elas podem gerar alergias maiores nas pessoas. Por exemplo, uma soja em que ela tem algum gene ali de castanha ou de alguma castanha específica, castanha do Pará, ou sei lá, amendoim, tá? E tem muita gente que tem alergia a amendoim, principalmente lá nos Estados Unidos, parece. Né? E direto a gente vê filmes e coisas do tipo e demonstram que a pessoa tem alergia a determinado gênero. E aí eles misturam esse gene e acaba produzindo problemas de saúde na população, aumentando a quantidade de alergias aí, tá? Em relação a agrotóxicos, falam-se que você precisaria de menos agrotóxicos, mas você vai estar produzindo um tipo só de alimento, né? E aí, esse um tipo só de alimento, se aumenta a quantidade de pragas que vão focar ali nessa região, tá? Mesmo sendo resistente a algum tipo de praga, as pragas também se modificam e passam a atacar outros tipos de pragas, certo? Então, antes tinha um corozinho específico que comia lá a soja. E aí você deixa de ter esse corozinho e passa a ser um outro coró em que ele não tem nenhum predador natural, por exemplo. E aí você tem um problema muito maior, você tem que colocar mais agrotóxicos,
Então, isso daí é uma discussão que tem o lado positivo e negativo sempre, tá bom? Também tinha discussão que quando tivesse essas sementes modificadas, várias pessoas no mundo inteiro poderiam ter acesso a esses alimentos. Mas, na verdade, essas sementes, elas são caríssimas e quando fica produzindo essas sementes que são geneticamente modificadas, mesmo assim, se retira da natureza, eu não quero mais produzir, ainda tem alguma semente que produz, você ainda tem que pagar para aquela indústria que te forneceu aquela semente, tá? Mesmo que ela brote ali de novo, novamente. Então, acaba sendo um comércio um tanto caro aí. E aí você não beneficia toda a população do mundo inteiro, você vai beneficiar sempre os grandes produtores rurais, algumas pessoas específicas aí, tá? Gente, logicamente, para a pessoa modificar uma semente geneticamente e tudo mais, ela vai ter que formar na faculdade de agronomia ou na genética, especificar exatamente genética, ou então engenharia de alimentos, e fazer com que tenha essa modificação aí, é feita em laboratório, tá? Não é um enxerto, é um pouco diferente do enxerto que as pessoas às vezes fazem de colocar uma parte de uma planta com outra e colocar junto ali e nascer uma planta diferente. Tá? Nesse caso aí, são as sementes mesmo que são modificadas geneticamente em laboratório, ok? Os principais cinturões que se concentram as regiões, nós temos aí os planícies, o relevo de planície, em áreas centrais do país, entre as montanhas rochosas a oeste e os Apalaches a leste. Então, você tem áreas altas das duas regiões aí nos Estados Unidos e no central, na região central principalmente, você tem planícies que vai fazer com que tenha melhor produtividade nessa região, tá? Então, são rios importantes nessa região e em que vão formar cinturões do milho, cinturão do trigo, do algodão e cinturão agropecuário, pecuário, na verdade. Então, são esses principais aí que têm alta produtividade realmente. No norte dos Estados Unidos, tem os laticínios e a horticultura e a fruticultura, no caso, a produção tanto de gêneros de hortas quanto questão de frutas, principalmente, tá? E agricultura irrigada, principalmente aí na Califórnia, no sul do país. Tem um desenvolvimento aí desses cultivos impulsionado principalmente pela agricultura irrigada, tá bom? Apesar da alta produtividade, a agropecuária ocupa quase metade do território estadunidense, tá? E vem causando elevado desgaste no solo pelo seu uso intensivo realmente, e vários outros problemas aí existentes em relação a essa produção intensiva, tá? Terminar essa página aí, vamos falar sobre o extrativismo mineral nos Estados Unidos. Então, vários recursos minerais são encontrados no subsolo, que são explorados economicamente, impulsionando a indústria que depende de um grande número de matéria-prima. Então, você tem uma alta tecnologia, muitas indústrias que vão depender realmente de matéria-prima. E essa matéria-prima aí, principalmente jazidas de carvão mineral, bauxita, cobre, o ferro, prata, urânio e também o zinco. Tá? E aí você tem os Estados Unidos, ele conta ainda com volumosas reservas de petróleo. Esse petróleo na região do Golfo do México, na Califórnia e principalmente no Alasca. Atualmente é o terceiro maior produtor mundial de petróleo, atrás apenas da Rússia e a Arábia Saudita. Tá? Então, o Alasca aí ajuda pra caramba em relação à questão comercial com os Estados Unidos e ajuda em relação aos Estados Unidos receber maior
matéria-prima para produzir seus insumos. Não tem como você produzir, ter tecnologia, produzir, ter indústria se não tiver matéria-prima para produzir esses gêneros aí, tá certo? Principalmente industrializados, né? O agrícola você precisa de regiões, áreas específicas com água, solo, clima que seja favorável para aquele tipo de gênero agrícola. Mas em outras regiões você vai precisar, mas para produzir tecnologia, realmente você precisa da matéria-prima para poder produzir, transformar ela em tecnologia, certo? Claro que os Estados Unidos acaba tendo um investimento muito grande em tecnologia e comprando de outros países essa matéria-prima. Ele compra mais barato matéria-prima do Canadá e do México até, e produz os seus produtos de uma forma muito mais cara, tá? Em relação ao México, nós também vamos ver aqui, mais para frente, a relação aí desse comércio que tem com o México. As indústrias, várias indústrias multinacionais colocam suas filiais ali dos Estados Unidos, colocam suas filiais no México. Então você tem próximo a uma região com grande riqueza mineral, extrativismo, coisa do tipo, né? Para utilização nessas indústrias que precisam dessas matérias-primas e, ao mesmo tempo, uma população que é mais carente e vai trabalhar com um preço muito mais baixo do que se fosse nos Estados Unidos. Então, essas indústrias elas vão pegar aí, usufruir, na verdade, tanto da matéria-prima quanto da mão de obra barata. E a alta lucratividade que eles vão ter, né, além disso, tem outra coisa. Eles vão ter um mercado consumidor próprio, próximo ali. Um novo mercado consumidor. As pessoas que estão trabalhando nessas fábricas também vão comprar esses produtos. E vai ser muito mais rápido, né? Questão de deslocamento desses produtos ali para essa região no México. Só que eles pagam muito mais barato para essas pessoas e vendem caro esses produtos. Acaba tendo um lucro muito maior, né? E não fica no país ali. Vai para os Estados Unidos, para donos das empresas. Isso acontece no mundo inteiro, tá, gente? Nós vamos ver melhor, mais a fundo, realmente, o nome dado para esse tipo de indústrias e tudo mais em relação aos tipos de mercado e tudo mais o ano que vem. Esse ano é um pouco mais leve, dizendo assim, tá? Então, eu vou continuar com vocês sobre a independência energética e objetivo estadunidense na próxima aula com vocês, tá bom? Então, a página 418 para a tarefa de casa, ok? Então, anotem aí, página 418, tarefa de casa. E nós estamos acabando o nosso capítulo, já. Então, que vai dar tempo de fazer a revisão direitinho, para a prova e deixar tudo fresquinho na nossa mente, né? Então, é isso aí. Então, fica sobre a independência energética para a próxima aula, tá, gente? Então, 418 para a tarefa de casa. Então, deixa eu só confirmar aqui se ficou faltando alguém. O Gustavo, que não veio, o Matheus e Eduardo, né, gente? O Eduardo chegou, verdade, está aqui. Então, é só o Gustavo e o Matheus que está faltando. É isso aí, gente? Então, certinho. Tá faltando menos de 1 minuto para acabar a aula, não sei quanto exatamente, que ele não conta cronometrado quando chega em 1 minuto, tá? Mas nós temos aí nossos 40 minutos de aula e até a próxima aula, viu, gente? Muito obrigada pela presença de vocês e continue com a gente. Parecendo propaganda, né?
Tchau, professora. Tchau, com Deus.